بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a tradução deste livreto intitulado بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. Que intelecto e que religião podem considerar os atentados terroristas e a destruição como sendo uma forma de jihad, como sendo uma forma de combate? O livreto escrito pelo nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. E na continuação daquilo que foi dito na aula anterior, o autor disse: e dentre aquilo que nos demonstra a gravidade e o perigo do extremismo, e dentre aquilo que nos demonstra, isto é, e dentre as evidências ou as provas que nos demonstram a gravidade e o perigo do extremismo na religião, do afastamento da verdade e da oposição da crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, do povo da Sunna e do grupo, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, narrada por Hudayfa radiyallahu anhu. Então aqui o autor, Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah, nos vai mencionar um hadith, uma narração que nos demonstra a gravidade do extremismo na religião, a gravidade do afastamento da verdade e da oposição à crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, à crença do povo da Sunna e do grupo. E sem dúvida alguma que tudo aquilo que é oposto à crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, do povo da Sunna e do grupo, tudo isso é um erro, e tudo isso é um desvio, que seja em termos de excesso ou de negligência. Então aquele que é negligente em relação à crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a é uma pessoa desviada. E aquele que é extremista e que excede, que cai no oposto da negligência, que é o excesso, aquele que excede à crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, do povo da Sunna e do grupo, também é um desviado. E a única crença correta é a crença revelada por Allah subhanahu wa ta'ala no seu livro, o Alcorão, e na Sunnah do seu último mensageiro, que é Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esta é a crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a. E tudo isto com o entendimento, com a compreensão dos Salafus Salih, começando pelo mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam e os seus companheiros, que são a primeira geração, a segunda e a terceira, e todos aqueles que seguiram estas três gerações da melhor das formas. Então, neste hadith, nesta narração profética, vamos ver a gravidade do extremismo. Vamos ver a gravidade do afastamento da verdade, do afastamento da crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, da crença Salafi, da crença Salafi. Então o Hudayfa
radiallahu anhu, nos narrou esta palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que disse: Inna akhwafa ma akhafu alaykum rajulun qara'a al-Qur'an hatta idha ru'iyat bahjatahu alayhi wa kana rid'an lil-Islam انسلخ منه ونبذه وراء ظهري وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك الرامي أو المرمي قال بل الرامي. Então, neste hadith, Hudhaifa nos informa daquilo que disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é o seguinte: o que temo mais para vós, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aos seus companheiros, o que temo mais para vós é um homem que recitará, que lerá o Alcorão ao ponto de se ver sobre ele a beleza. Ele se apropriará do trás do Islão, então se descarregará dele e o deitará por detrás das costas. Combaterá com a espada o seu vizinho e o acusará de politeísmo. Nisto eu disse, isto é, Hudhaifa, o narrador deste hadith, questionou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam neste momento, dizendo: ó profeta de Allah, qual dos dois merece mais ser acusado de politeísmo? O acusador ou o acusado? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu: o acusador, claro. O acusador, claro. Este hadith foi relatado por Al-Albani no seu livro As-Sahihah. Então vemos neste hadith a gravidade do extremismo. A gravidade do extremismo na religião. E vejam que aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que aquilo que teme mais para a sua comunidade é um homem que recitará o Alcorão, que lerá o Alcorão, isto é, um homem com um aspecto de piedade, com um aspecto de obediente, ao ponto de se ver sobre ele a beleza derivada à leitura do Alcorão. Então, este indivíduo se apropriará do trás do Islão. Quer dizer que, fisicamente, o seu aspecto é bom. É o aspecto do muçulmano piedoso, que faz boas ações, que lê o Alcorão. Depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: então, este indivíduo, com um belo aspecto, que lê o Alcorão, se descarregará dele, isto é, o deitará por detrás das costas e combaterá, este indivíduo vai combater com a sua espada o seu próprio vizinho, que é muçulmano, e o acusará de politeísta. Acusará o seu vizinho de politeísta. Então, neste momento, logo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam informou os companheiros acerca deste indivíduo que temia dele para a comunidade, Hudhaifa questionou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam acerca de qual dos dois merece mais ser acusado de politeísmo, dizendo: será que é o acusador ou o acusado? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que é o acusador. O acusador quer dizer que este indivíduo
que lê o Alcorão e que tem um bom aspecto e que tem o traje do Islão, vai deitar por trás das costas tudo isso e vai combater o seu próprio vizinho e o vai acusar de politeísmo. Então quem é que é o acusador? É este indivíduo, com o traje do Islão, com a beleza do Alcorão. E o acusado é o seu vizinho. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que merece mais ser acusado de politeísmo é o acusador. É o acusador e não o acusado. E se meditamos bem neste hadith, reparamos que é exatamente a descrição dos Khawarij. Se meditamos este hadith, reparamos que esta é a descrição desta seita extremista que são Al-Khawarij, At-Takfiriyun, que é que acusam os muçulmanos de serem apostatos, de terem saído do Islão. Os consideram como descrentes. Os consideram como politeístas. E como dissemos na introdução deste livreto, que é que as primeiras vítimas do terrorismo são os próprios muçulmanos. De duas formas. A primeira forma é que os indivíduos, os membros desta seita que são Al-Khawarij, as primeiras vítimas que fazem são os não muçulmanos. Os primeiros atentados que fazem são nos próprios países muçulmanos. Quantas vezes vemos e ouvimos falar de pessoas que se fazem explodir dentro das próprias mesquitas, dentro do local de adoração, nas mesquitas. Quantas vezes ouvimos falar de estes indivíduos extremistas Khawarij que matam muçulmanos, que fazem atentados à bomba nas ruas dos países muçulmanos. Então os muçulmanos são vítimas do terrorismo, de um lado que é que são atacados pelos terroristas, e de um outro lado são vítimas porque os não muçulmanos pensam erradamente que todos os muçulmanos são terroristas. Então tratam os muçulmanos como se fossem terroristas. Então, neste caso, o muçulmano que aplica a sua religião de maneira autêntica, com justiça, e que é bom com a sociedade e com a criação de Allah subhanahu wa ta'ala de maneira geral, que seja com os humanos, mas também com os animais, com o planeta, etc. É acusado de ser um terrorista e de ser mau. E as pessoas o veem na rua como sendo uma ameaça para a sociedade. Sendo que esta pessoa é vítima, este muçulmano é vítima duas vezes. É vítima dos muçulmanos desviados, terroristas, membros desta seita, e ao mesmo tempo este muçulmano é vítima de falsas acusações. Continuamos e voltamos às palavras do autor depois desta breve parêntese. Então o Sheikh Al-Abbad, hafidahullah, disse: a juventude é ligada à má compreensão do Islão. A juventude é ligada à má compreensão do Islão. Aqui o Sheikh, o autor, nos diz que a juventude é uma causa da má compreensão da religião. Isto não quer dizer que todos os jovens,
compreendem mal a religião, mas esta pode ser uma causa em certos e determinados casos e situações. E a realidade é que, se reparamos na maior parte dos membros desta seita que são Al-Khawarij, não falamos dos cabecilhas, não falamos dos chefes, dos líderes dessa seita, mas falamos dos seguidores, dos membros. Uma grande parte deles são jovens. São jovens que, derivado à falta de experiência e de conhecimento, caem na armadilha desta seita e destes cabecilhas e destes chefes e líderes desviados e que desviam muitos jovens. Então aqui o autor vai realçar um ponto muito importante, dizendo que a juventude é ligada à má compreensão da religião. E a evidência disso é aquilo que foi narrado por Urwa ibn Zubayr. Então, aqui o autor narrou uma história de Urwa ibn Zubayr que nos vai mostrar que aquilo que ele está a dizer é verdade, que é que a juventude é uma causa de má compreensão das coisas. Então, Urwa ibn Zubayr, rahimahullah, disse, isto é, Urwa narra algo que se passou entre ele e Aisha radiyallahu anha, sendo que Urwa ibn Zubayr não é um sahabi, não encontrou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, não viu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, mas viu os sahaba. Então é um tabi'i. Faz parte da segunda melhor geração do Islão. A segunda melhor geração do Islão. As três gerações que foram elogiadas pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é a sua geração, a que vem depois e a que vem depois da segunda, isto é, a primeira, a segunda e a terceira. Então, Urwa ibn Zubayr é um tabi'i e ele nos narra esta história que aconteceu entre ele e Aisha radiyallahu anha, que é a esposa do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, ele disse, eu disse a Aisha, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo que eu era um jovem nessa época, Aqui, Urwa ibn Zubayr nos informa que questionou a Aisha acerca de uma questão e nos informa também que era jovem. Quer dizer que o narrador nos informa daquilo que se passou na sua juventude, logo que era jovem. Então disse a Aisha radiyallahu anha, vista a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala, a questiona acerca de um versículo. Questionou a Aisha radiyallahu anha acerca de um versículo que é: Inna as-safa wal-marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Este versículo, que é o versículo número 158 do Surah Al-Baqarah. Por certo, a Safa e a Marwa fazem parte dos lugares ou dos locais sagrados. Portanto, quem quer que efetue a peregrinação à casa, isto é, Al-Kaaba, ou efetue Al-Umrah, não comete nenhum pecado em efetuar o vai e vem entre ambos. Por certo, a Safa e a Marwa fazem parte dos lugares sagrados. Portanto, quem quer que efetue Al-Hajj, a peregrinação à casa, ou que efetue Al-Umrah, não comete nenhum pecado em efetuar o vai
e vem entre ambos, isto é, entre a Safa e a Marwa. Então, Urwa disse a Aisha: não vejo qualquer pecado para aquele que não efetua esses vais e vens. Então aqui Urwa compreendeu deste versículo que não havia problema algum em que a pessoa faça al-Hajj ou al-Umrah sem fazer as-Sa'i. As-Sa'i, que é os vai e vem entre al-Safa e al-Marwa. Então Aisha, radiyallahu anha, lhe respondeu dizendo pelo contrário: se fosse como tu dizes, o versículo teria sido: não comete nenhum pecado em não efetuar o vai e vem entre ambos. Reparem bem que Aisha diz: se fosse como tu pensas, ou como tu estás a dizer, o versículo seria: não comete nenhum pecado em não efetuar o vai e vem entre ambos. Sendo que o versículo é: não comete nenhum pecado em efetuar o vai e vem entre ambos. E ela continuou dizendo: este versículo foi revelado acerca dos Ansar, pois eles adoravam Manat. O Amanat estava situada no local chamado Qudayd. E eles se abstinham de efetuar os vai e vens entre a Safa e a Marwa. Então, logo que veio o Islão, questionaram o profeta sallallahu alaihi wasallam acerca desta questão, acerca deste ponto, e Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo que mencionámos anteriormente. Então, Aisha, além de o corrigir e de lhe esclarecer a boa compreensão deste versículo, lhe mencionou a causa. Isto é, a causa da revelação deste versículo, nos dizendo que este versículo foi revelado acerca de quem? Dos Ansar. E os Ansar foram os que as pessoas de Al-Madina que receberam Al-Muhajirun, que receberam os habitantes da Meca logo que emigraram. Então, Al-Ansar adoravam, antes do Islão, Manat, que era um ídolo. E Manat estava situada num local chamado Qudayd. E eles se abstinham, quer dizer que não faziam os vai e vens entre a Safa e a Marwa. Então, logo que veio o Islão, logo que entraram no Islão, questionaram o profeta sallallahu alaihi wasallam acerca deste ponto. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo. E a Zubair, Urwa ibn Zubair, fazia parte dos melhores estudantes que tinham o conhecimento entre os companheiros. Fazia parte dos melhores estudantes que tiraram o conhecimento dos companheiros.
Perdão, fiz um pequeno erro, que é que a Aisha radiyallahu anha não foi ela que esclareceu a causa da revelação deste versículo, mas foi o Sheikh, foi o autor, perdão. Esta parte não faz parte do hadith. Quer dizer que o Sheikh, o autor, é que esclareceu a causa deste versículo, porque é que este versículo foi descido. Quer dizer que a partir do momento em que disse este versículo foi revelado acerca dos Ansar, isto são as palavras do autor. Estas são as palavras do autor. Então, pequena retificação. E o autor continua nos informando acerca de Urwa ibn Zubayr. Nos informa acerca de Urwa ibn Zubayr. E nos diz que Urwa ibn Zubayr fazia parte dos melhores estudantes que tiraram o conhecimento dos companheiros. E como dissemos no início da história, Urwa era um tabi'i e não um sahabi. Quer dizer que não viu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, mas viu sim os seus companheiros, os sahaba radiyallahu anhum, então tirou o conhecimento deles. Era um dos 7 grandes sábios de Al-Madina. Urwa ibn Zubayr era um dos 7 grandes sábios de Al-Madina. E na sua época, que era a época dos tabi'in, era uma época, obviamente, na qual haviam muitos sábios e o conhecimento era abundante nesta altura. E vemos aqui que este companheiro, este tabi'i, perdão, além do seu conhecimento, além do seu vasto conhecimento, se enganou nesta questão. E nos diz bem no início que a causa do seu engano foi derivado à sua juventude, o facto que era jovem. Como nos informou no início desta história. Dizendo que questionei a Aisha radiyallahu anha acerca do versículo, sendo que eu era jovem. E isto demonstra claramente que a juventude implica, geralmente, uma má compreensão das coisas e que o facto de retornar aos sábios contém o bem e contém a segurança. E este é mais um benefício que tiramos deste athar. Que tiramos deste athar, deste tabi'i. Que é que, reparem, ele questionou quem? Questionou a Aisha radiyallahu anha. E a Aisha tinha o conhecimento. Além de ser uma mulher, mas tinha um grande conhecimento. A Aisha, não sei se o termo sábio se pode pôr no feminino, mas a Aisha radiyallahu anha vejo só consultar o dicionário, porque é uma palavra que é desconhecida para mim em termos, não sei se pode pôr no feminino. Não, pode-se pôr no feminino. Sábia. Não, então, a Aisha radiyallahu anha fazia parte dos sábios do Islão dentre os companheiros. Dentre a época dos companheiros radiyallahu anhum. Era uma sábia. Então, reparem que Urwa ibn Zubayr retornou aos sábios, neste caso a Aisha, que era uma sábia,
retornou a ela para a questionar acerca deste versículo. Além de ter dado a sua opinião, que era, aliás, errada, questionou esta sábia, que é Aisha radiyallahu anha, que era a aluna e a esposa do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Então Aisha radiyallahu anha corrigiu o seu erro, a sua má compreensão deste versículo. Então tiramos como benefício desta história, em primeiro lugar, que é que a juventude é é algo que é ligado por vezes à má compreensão da religião, e que é extremamente importante para todos os jovens de se aproximarem dos sábios e de retornarem aos sábios, a fim que os sábios lhes esclareçam o Islão de maneira autêntica, de maneira correta. E aqui voltamos a um ponto que foi sublinhado imensas vezes e não nos cansamos de o sublinhar, que é que cada um de nós tem de conhecer as boas referências. Os sábios, quem são os sábios de confiança? Quem são os sábios de Ahlus Sunnati wal Jama'a? Quem são os sábios salafis, dos quais podemos tirar o conhecimento sem qualquer perigo. Sem qualquer perigo de extremismo nem de negligência. Um caminho que é moderado entre os dois extremos. E isso é muito importante. E na nossa época podemos mencionar nomes de sábios que viveram no conhecimento e que morreram no conhecimento sobre a crença correta. Viveram sobre a crença correta, sobre a metodologia correta, ensinaram a crença e a metodologia correta e morreram sobre a crença correta e sobre a metodologia correta. Podemos mencionar, dentre os sábios contemporâneos da nossa época, que faleceram há mais ou menos 25 anos, podemos mencionar Sheikh Ibn Baz, podemos também mencionar Sheikh Al-Albani, podemos mencionar Sheikh Ibn Uthaymin, podemos mencionar Sheikh Muqbil, podemos mencionar também Sheikh Aman Al-Jami, podemos mencionar também Sheikh Ahmad Al-Najmi e outros, como também Sheikh Hamad Al-Ansari, Sheikh Humud Al-Tuwaijiri, Sheikh Zayd Al-Madkhali, Sheikh Ubaid Al-Jabiri e outros dentre os sábios da Sunna que faleceram. E não quer dizer que só haja estes sábios que mencionei, há muitos outros, mas isto é apenas para mencionar alguns nomes. Rahimahumullahu jami'an. E ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.